Graças a Deus. Conforme anunciado, o livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. A Deus seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Estarei lendo, os irmãos acompanhem. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz assim o texto de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Vamos fazer uma breve oração. Bondoso Deus e Pai que estais nos céus, em nome de Jesus eu coloco diante da tua doce e gloriosa presença, para pedir ao Senhor que venha sensibilizar os nossos corações para receber a tua fiel palavra. Que o Senhor venha falar com todos aqueles que aqui estão, que vieram a Deus com o intuito de te adorar, de te glorificar e de ouvir algo de sua parte em seus corações. Que o Senhor venha falar com cada um daqueles que estão aqui na igreja e aqueles que estão acompanhando online, que todos sejam alvos da tua graça e de tua palavra, que não voltará vazia, conforme o Senhor mesmo garante. Certo disto eu agradeço em nome de Jesus, amém. Amém. Toma os vossos lugares, Deus os abençoe. Acredito que todos aqueles que estudam a palavra do Senhor ou frequentam os cultos há um bom tempo em alguma igreja evangélica, certamente já ouviram falar sobre Naamã, já ouviram alguma pregação ou talvez um ensino acerca deste homem. E com certeza, quando nós estudamos o livro de 2 Reis, capítulo 5, começamos a ler a história deste homem, logo percebemos que há uma possibilidade de extrairmos lições que venha edificar a nossa vida, a nossa fé, e também vem clarear a nossa mente para que possamos entender alguns propósitos divinos para com a nossa vida. Eu poderia aqui nesta noite falar em diversas vertentes acerca do episódio que aconteceu com Naamã há milênios atrás. Contudo, como nós estamos em um culto e não em uma aula acadêmica, deve-se primar pelo conhecimento da palavra, mas também pelo norteamento que esta palavra vem de forma virtuosa da parte de Deus aos nossos corações. E eu quero fundamentar dentro deste texto, dentro desta passagem bíblica, um tema que pode despertar a nossa curiosidade e aguçar o nosso interesse por esta palavra. Hoje é o dia da sua oportunidade. Por que hoje é o dia da sua oportunidade? Todos nós temos oportunidades em nossa vida para fazerem escolhas. Você certamente já ouviu uma frase de domínio público, filosófica, que diz: hoje você faz suas escolhas, amanhã as suas escolhas o farão, ou seja, será reflexo dos caminhos e das decisões que tomarem hoje a posteriori. Porém, nós podemos observar que dentro da temática hoje é o dia da sua oportunidade, encontramos aqui o Cronos. Cronos é o tempo humano que tem a ver com o nosso planejamento, com os nossos horários. Já começa com o nosso dia, que é composto por 24 horas, matematicamente dividida, talvez não seguida na literalidade, como 8 horas para descansar, 8 horas para trabalhar e 8 horas para você buscar a Deus e também adorar a Deus através da comunhão com seus familiares e também através do seu devocional com Deus. E dentro deste Cronos, desta palavra tempo, existe um pensador por nome de William James, que diz que cada segundo que se passa é um milagre que não se repete. E dentro da filosofia,
o presente nada mais é do que um passado recente e que posteriormente será distante. Estamos vivendo agora que daqui a pouco, em fração de segundo, se torna o anterior. E nós podemos observar que através desse entendimento sobre o tempo, nós vamos entender o que o apóstolo Paulo diz, a carta à igreja de Éfeso, aos Efésios capítulo 5, que nós devemos remir o tempo porque os dias são maus. Ainda que as situações presentes de nossa vida estejam em calmaria, é necessário que nós venhamos aproveitar melhor o nosso tempo para buscar as oportunidades que Deus nos oferece. E no texto em tela, Naamã era um homem já conhecido na sua cidade e em suas adjacências, porque por intermédio dele, como general, ele deu o livramento ao exército da Síria. Era um homem triunfante, era um homem vencedor, era um homem habilitado para a guerra e, por que não dizer, condecorado pelas suas conquistas. Não sei naquela época, mas se fosse nos dias de hoje, a sua roupa teria divisas que marcaria as suas condecorações, o seu êxito nas batalhas às quais ele pleiteava. Porém, o texto que nós estamos estudando diz o seguinte: era Naamã, homem valente, vírgula, porém leproso. A lepra naquela época era uma enfermidade incurável, embora a cidade a qual Naamã estava não tinha a mesma lei para alguns povos de Israel, que o leproso deveria ser afastado do arraial e não poderia ter contato com ninguém. É claro que deveria evitar contatos, porque eles tinham o entendimento de que a lepra poderia ser uma punibilidade divina, porque já se pregava acerca da lepra como símbolo do pecado. Se tivéssemos tempo, eu estaria esgotando um pouco com vocês sobre essa patologia que é a lepra e o que ela faz com o corpo humano, para você entender por que de fato ela é análoga ao pecado, porque as mesmas coisas que acontecem com uma pessoa que decide viver as transgressões ou iniquidades do pecado, são os sintomas progressivos da lepra, dentre elas a perca da visão, porque você não pisca mais e com isso os olhos não lubrificam e em alguns casos é levada à cegueira. Outra coisa, a perca da sensibilidade. A filosofia diz que em dado momento a dor é boa, porque ela diz que algo está errado e precisa ser cuidado. Imagine você começar a se barbear descuidadosamente, começar aí a mutilar o seu rosto e não sentir dor. Isto também é ruim. E claro que pode ter também outras coisas, como a mutilação, a perca de alguns membros do corpo humano. E o pecado é assim: quando começa de alguma forma a ser praticado, a pessoa perde a visão espiritual, ela começa a flertar com o pecado, começa a relacionar com o pecado. O pecado se torna algo comum, eles não veem nada demais, não faz mal, não tem importância, e começam a viver uma vida dúbia, ou seja, cocheando entre dois pensamentos. E a Bíblia é clara que existem dois caminhos, mais um destino: um caminho que leva ao destino do céu e outro caminho que leva ao destino da perdição eterna. Caminhos só são dois até que se faça uma escolha. Uma vez feita a escolha, o destino tanto de um caminho quanto de outro é um só. Há um caminho que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 12, que ele é prazeroso no momento, ele parece ser um caminho bom, porém o seu fim é morte. Não se retrata apenas de morte física, mas de morte moral e de morte espiritual. E o caminho estreito e apertado é um caminho que momentaneamente não parece ser prazeroso, porém este caminho leva à vida eterna. Jesus, certa feita, ele disse aos seus discípulos: aquele que amar a sua vida, perdê-la-á, e aquele que perder a sua vida, ganhá-la-á. No original grego, a língua mãe deste texto diz: aquele que viver a sua vida aqui na terra, de maneira que ele acha que está ganhando, que está desfrutando, gozando do bel prazer e das boemias da vida, este vai perder a sua vida na eternidade. Aquele que as pessoas olham e dizem: olha, essa pessoa está perdendo a vida, consagrando e se dedicando ao Senhor, este está perdendo tempo, mas na verdade não está, porque ganhará a vida eterna. E Salomão, escrevendo de Eclesiastes capítulo 1, versículo 1, parece um texto redundante,
interessante ou um texto de alguém que perdeu o que queria dizer na sua redação. Ele diz: vaidades de vaidade, tudo é vaidades de vaidades, diz o pregador, porque este homem que escreveu o Eclesiastes, o homem mais sábio segundo a história, nem antes, nem durante, nem depois, houve um homem tão sábio como ele. Ele escreve o capítulo 12 e diz o seguinte: lembra-te do teu Criador enquanto é tempo, porque os dias maus virá e vão dizer: não tenho nele contentamento. No capítulo 11, versículo 8, ele diz: o homem pode viver muitos anos e se alegrar nestes dias segundo o seu entendimento, contudo virá os dias nebulosos, os dias difíceis. Então nós podemos observar que dentro dessas interligações bíblicas, o Naamã estava passando pelos dias difíceis. Era um homem que, quem sabe, nunca imaginara que estaria enfrentando tal enfermidade, porque requer-se preparo para ser general. Era um homem que tinha uma vida preparada fisicamente, psicologicamente, e tinha todo o aparato necessário para guerrear, para lutar e, por que não dizer, para vencer. Porém, ele era leproso, ele tinha algo que se agigantava e perturbava a sua finita mente. E assim somos nós. Quantos de nós temos tudo para vencer, mas temos uma espécie, entre aspas, de espinho na carne, algo que muitas vezes nos leva a fraquejar diante da nossa caminhada? Quantas vezes eu já atendi casais e olho para o casal, vejo que eles têm saúde, têm beleza que se completa, tem tudo de bom na questão financeira, mas parece que não consegue se ajustar e serem felizes. Exatamente por quê? Porque muitas vezes existem batalhas que elas não estão naquilo que obviamente temos em nossa mão para usar como ferramenta e vencer, mas nós precisamos de entender que mesmo tendo uma vida talvez satisfatória, teremos momentos de adversidades. A palavra adversidade em sua etimologia significa oportunidade. Todos nós, independente do nosso grau social ou do nosso estado de saúde e também do nosso conhecimento espiritual, teremos oportunidades em nossa vida e nós não podemos perder estas oportunidades, porque, como eu estou dizendo na frase de William James, cada segundo que se passa é um milagre que não se repete. Salomão disse que uma palavra falada, uma pedra tirada e uma flecha lançada não volta atrás. Muitas das oportunidades que nós temos, elas não voltarão e poderá levar-nos a lamentos, porque nós perdemos algumas oportunidades descomunais em nossa vida. E nós vamos observar aqui que houve neste texto de Naamã duas pessoas que tiveram oportunidade. Naamã, não sei se voluntariamente ou se por já começar a se acostumar com a escrava que já estava em sua casa, ele começou a fazer o que? A despir-se, a tirar a sua roupa. E naquele momento a escrava, a menina, percebeu que o corpo dele possuía lepra. Olha só, ele teve a oportunidade de ficar sem despir a roupa e não mostrar aquela fragilidade dele perto de ninguém, quiçá de sua esposa. Contudo, ele tirou a sua roupa. A menina tinha uma oportunidade, ver o seu senhor, o seu dono, a palavra senhor é dono, o seu dono começar a definhar, a morrer à míngua, para que quem sabe ela pudesse ser liberta, caso aquela senhora não conseguisse mantê-la. Mas ela teve uma oportunidade e ela também não perdeu esta oportunidade. Ela disse: ah, se meu dono, ah, se meu senhor soubesse que lá na minha terra tem um homem de Deus que pode curar a sua saúde. Então observe bem, a primeira coisa que Naamã fez foi abrir os seus ouvidos, porque aquela garota israelita cativa, ela despertou a fé em Naamã. A primeira coisa que nós temos que aprender aqui é exatamente o que? Para aproveitar as oportunidades, abrir os nossos ouvidos, ouvir atentamente, internalizar aquilo que é bom, buscar o discernimento de Deus para alcançar a vitória. Hoje pela manhã, em minha participação na Escola Bíblica Dominical, eu falava no tópico 3 sobre o resumo do 2, que falava da mulher do fluxo de sangue, quando ela disse assim: se eu ao menos tocar na veste do Senhor, eu ficarei sã, eu ficarei curada. Aí alguns pregadores emocionados, empolgados, diz que ela foi curada porque tocou em Jesus,
porém ela não foi curada quando tocou em Jesus. Ela já começou o processo de cura quando ela creu naquilo que ela ouvia falar acerca de Jesus. Se eu e você tivermos uma atitude de fé, começarmos a crer na inerrante palavra de Deus, de fato como ela é, indubitavelmente nós começaremos a viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós estamos aqui hoje obtendo uma oportunidade descomunal de ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela vai de acordo com a particularidade de cada um de nós. Eu não sei a sua necessidade, eu não sei o que sua alma anseia, mas eu sei de uma coisa: Deus te trouxe aqui para te dar uma oportunidade de lançar sobre Ele o teu fardo, para que Ele te sustente nesta caminhada árdua, porque Deus ainda continua sendo Deus. O Deus dos Salmos 46 é o Deus desta igreja, é o Deus que diz no versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, eu quebro o arco, corto a lança, jogo os carros no fogo, porque eu sou Deus. Este Deus de oportunidade está te fazendo lembrar nesta noite que o teu problema, que o teu dilema é menor do que a grandeza, a graça dele na tua vida. Mas se tu começar a crer nele e a entender que o teu problema é diminuto, pequeno, minimizado diante da grandeza de Deus, o problema sendo solucionado, a ele honra e glória. O problema não sendo solucionado, a ele honra e glória, porque você entende que o tempo de Deus, a oportunidade se acontecerá na tua vida e o milagre chegará. Nós não estamos buscando o milagre pelo milagre, nós estamos buscando o milagre pelo dono do milagre. Nós não queremos a bênção, nós queremos o dono da bênção. Nós queremos fazer como Salomão, quando Deus fala com ele: o que você me pedir, eu te darei. Salomão falou: eu quero sabedoria para entrar e sair diante do teu povo. Esta responsabilidade é grande por demais. Eu preciso de sabedoria, e só tu tens sabedoria. Salomão já estava vivendo Provérbios 1 versículo 7, o temor, o respeito, a consideração e a relação com Deus é princípio de sabedoria. E pela fé, já entendendo o que Tiago diz, a sabedoria humana é animal, ela é falsa. Por quê? Porque ela busca degladiação entre o ser humano e sofisma. Mas a sabedoria, que é como o temor no Senhor, entende que Deus escolheu as coisas simples para confundir as coisas sábias, confundiu as que não são para confundir as que são. É o que Salomão já estava vivendo, aproveitando esta oportunidade. E quando nós ouvirmos a voz de Deus, nós vamos ter relação com Ele, intimidade com Ele, e vamos entender que a nossa vida está no propósito de Deus. Naamã, ele deu apenas o primeiro passo, ele abriu os seus ouvidos, ele falou: poxa, é uma garota. Todos nós sabemos que naquele contexto, mulher não tinha muita credibilidade, sendo uma garota e escrava, a credibilidade era ainda menor. Contudo, ela aproveitou a oportunidade para falar dela, não, para falar do Deus Todo-Poderoso que usava um profeta em sua cidade. O que Deus quer de mim e de você é que nós primeiro abramos o nosso ouvido e, por conseguinte, que nós venhamos abrir a nossa boca, que nós venhamos buscar essas oportunidades. Eu vou aqui colocar uma vírgula para nós continuarmos falando sobre Naamã. No caso de Naamã, ele ouviu a palavra daquela garota e ele pensou: eu não posso ir sozinho, eu preciso de respaldo, eu preciso de permissão. Ele era general, ele não era o rei, então ele foi até o rei e pediu permissão. O rei valorizou aquele homem. Por quê? Porque o rei era grato pelo que ele já havia feito pelo seu povo. Então ele deu uma carta para ele, e essa carta estava dando a ele as suas recomendações do homem importante e prestimoso que ele era para o rei da Síria. Agora, o que nós podemos observar é que nesta passagem bíblica, quando ele vai até aquele homem, ele já dá um passo muito importante. Ele abriu a boca, ele teve coragem de contar, porque até então ele teve a oportunidade de ouvir a possibilidade da sua cura. Até então, segundo os estudiosos, só sabiam que ele estava enfermo, além dele, a sua família e agora aquela garota israelita. Então ele teve que abrir a sua boca e contar a sua necessidade ao rei. Olha aqui a outra oportunidade chegando para mim e para você. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 9: se com a tua boca confessares, em teu coração creres,
creres que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Preste atenção, a Bíblia fala coração cardia, mente, não é este órgão que bombeia sangue para o corpo, mas cardia, mente, as nossas vontades, a nossa boca expressar que Ele é Senhor, que Ele é dono, seremos salvos. No grego, salvo, soteria. Nós associamos muito salvação a nos livrar da condição da perdição eterna, ou seja, do inferno. Mas salvação, ela tem várias declinações no grego: salvar da fome, salvar da enfermidade, salvar das dificuldades e de uma série de coisas. No caso em tela, Ele vai nos salvar da enfermidade. Claro que de forma majorante nos salvar eternamente. Agora é importante você compreender, meu amado irmão, que quando Naamã confessa, ele abre o seu coração, ele abre a sua intimidade para o rei. O rei não sabia, e ele diz: rei, olha, eu estou leproso, e agora eu fiquei sabendo que tem um homem em tal cidade, a cidade não é de nossa jurisdição, então precisamos de uma apresentação para ir ter lá. O rei prontamente deu, e claro que havia aí uma fidalguia entre eles, e ele então foi todo alegre para buscar esta bênção, que houve aí algumas coisas que aconteceram que não é o propósito, não é o foco da prédica de hoje. Como eu disse, a história de Naamã dá para a gente falar a noite toda várias vertentes, mas a de hoje nós vamos pregar as oportunidades que ele teve para alcançar o seu milagre. Primeiro, ele ouviu. Segundo, ele falou, ele comunicou. É o que a Bíblia nos ensina: falar com Deus e comunicar com os santos as nossas necessidades. Terceiro, ele aproveitou a oportunidade para abrir a mente, porque neste caso especificamente, o profeta Eliseu, ele atuou de uma forma um tanto quanto estranha. Ele quebrou, vamos dizer assim, o protocolo de que normalmente ele atendia. Preste bem atenção: chega um homem importante, um general, muito bem recomendado, desculpe o vulgo, não era um Zé Ruela qualquer, e ele chega lá, e Eliseu nem o atende. De longe, ele mandou apenas um recado para ele. Eliseu nem sua pessoa saía para recebê-lo, sua mente se encheu de argumentos negativos. Olha só, nós temos a oportunidade de vencer, mas temos a oportunidade de perder durante a nossa batalha. Ele já havia dado 2 passos fundamentais. Primeiro, ele ouviu, deu credibilidade ao que ouviu, confessou a sua necessidade, buscou, pediu. Terceiro, ele teve uma oportunidade, que essa foi a mais oscilante possível, porque ele ainda estava um pouco cheio de si. Chega lá, o profeta não recebe. De certa forma, o profeta reduz o rei e ele a nada. A carta do rei para ele não era nada. Isso aqui é até interessante, abrindo aqui um parêntese, porque talvez naquela época ele ia dizer o seguinte: o profeta Eliseu recebe porque é rei, tem cargo importante, tem status, e depois pode fazer aí algumas trocas de favores. Ele recebeu porque era um homem rico, até porque a história bíblica diz que Naamã levou muitos ouros, quilos de ouros, prata e pedras preciosas, para pagar o profeta. Ele achou que o profeta ia cobrar uma fortuna, e ele quis dizer, em outras palavras, que dinheiro não era o problema para que o milagre viesse à tona. Mas Deus queria que ele aproveitasse esta oportunidade para abrir a sua mente. Naamã começou a questionar: que profeta mal educado? Ele não sabe quem eu sou, a importância que tenho. Parece que esse profeta é orgulhoso. Lembra que eu disse aqui na terça-feira? Ele começou a julgar o profeta por quem ele era, por uma pessoa orgulhosa, por uma pessoa que nós chamamos de gabarola, que se achava bom pelas conquistas que haviam alcançado. E a lepra muitas vezes vem para a pessoa reconhecer ou nivelar, reconhecer suas fraquezas ou nivelar essa pessoa para entender que quem é grande é o nosso Deus. Naamã, ele esperava um tratamento diferenciado. Depende da forma a qual você pensa. Eu até acredito que ele teve um tratamento diferenciado. Não o que ele esperava, mas o que ele merecia. Porque o nosso Deus, ele não é Deus, preste atenção, das coisas urgentes. Ele é Deus das prioridades. Quer um exemplo? Evangelho de Marcos, capítulo 2.
levaram um paralítico deitado sobre uma cama para ser curado. Que coisa linda essa história de Marcos capítulo 2. Um paralítico que tinha amigos, dá outra pregação, não dá? Os amigos se preocupavam com ele, ouviram falar de Jesus, sabia que Jesus fazia milagre, pega essa cama e começa a carregar esse marmanjo. Chega onde Jesus estava, uma casa pequena, aglomerada, num bom português coloquial, entupida de gente, tudo que é porta não tinha como entrar com um paralítico com uma cama, e cada um cuidando da sua necessidade. Dá licença, eu preciso de levar esse amigo para ser curado. Não, eu estou aqui com meu filho. Não, eu também estou doente. Primeiro eu, depois você. Se der tempo, vai que Jesus vai embora. Eles tiveram uma ideia, subiram a casa com aquele marmanjo, com cama e tudo, destelharam a casa, desceram Jesus, porque quem não vai abrir espaço? Se aquela cama cair na cabeça, ninguém fica esperando, né? Jesus olha para aquele homem e fala assim: perdoado estão os teus pecados. Eu imagino, a Bíblia não diz, que aqueles homens ainda estavam, quiçá, ofegantes, carregando uma cama pesada, e já pensando assim: nossa, logo hoje não deu certo, nós já vimos esse homem curar, já vimos esse homem fazer milagres, mas tinha que ser hoje para dar errado. Aí Jesus diz: por que arrazoai-vos em vossos pensamentos? Qual é mais fácil dizer? Levanta, toma a tua cama e anda? Ou perdoados estão os teus pecados? Numa boa interpretação hermenêutica, exegética e bíblica, Jesus estava dizendo assim para eles: todos vocês podem expulsar demônio, curar enfermos, basta ter fé e usar o nome do Pai para que o milagre aconteça. Mas perdoar pecado, só eu posso. Eu não vim aqui fazer o que vocês podem fazer, eu vim aqui fazer o que vocês não podem fazer. Eu vim perdoar pecados. Às vezes nós achamos que Deus tem um modus operandi único, que eles possuem ritos únicos. O Deus que estabelece algumas coisas é o Deus que flexibiliza outras, mas de acordo com a sua soberana vontade. E este Deus soberano, ele resolveu usar o profeta de outra forma. O profeta nem foi lá conhecê-lo. Eu não sei se em outro momento Naamã tiver este privilégio de conhecer o profeta, ou quem sabe o profeta de conhecê-lo. Mas eu só sei que o modus operandi deste milagre foi diferente. Olha, vai lá e fala para ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Ele: mas que cara mal educado, ele nem veio me ver. Que camarada está achando que é? Só que tinha um moço com Naamã que fez com que ele abrisse a mente novamente. Falou: olha, eu estou nem cabendo aqui nessa carruagem, tantos tonéis de ouro. O Senhor está disposto a pagar o que for para ser curado. E esse homem que nós não o vimos, está te pedindo para mergulhar 7 vezes na água do Jordão. Ah, mas lá na minha cidade tem rios melhores do que o Jordão é poluído. Eu não quero. E o homem foi insistindo. Naamã: eu não vou fazer aquele enfeite de pregadores. Deu 7 mergulhos. E no 7º mergulho, só no 7º, só quanto ele cumpriu os ditames da palavra do homem de Deus, que o milagre aconteceu. Ele teve a oportunidade de abrir a mente e entender que não é do jeito dele, não é como ele quer, é do jeito que ele quer. Eu tive a oportunidade de estar com um grande pregador há um tempo atrás, um homem muito usado nas mãos de Deus, inclusive para operações de milagres e maravilhas. E este homem, ele é manco, ele sofreu um acidente há anos e ele ficou manco. E com isso, tem dia que ele disse que ficava chateado de ser manco, porque ele já orou para pessoas deixar de ser manco, paralítico andar, e etc, etc, e ele é manco, cerca de 10 centímetros, e tem dia que ele cansa de ficar andando para evangelizar, para fazer as coisas. E um dia ele falando com Deus, por que Deus não o curava? Deus disse para ele assim: tem que ser assim. E ele entendeu, é para ser assim. Quando nós relacionamos com Deus, nós vamos entender porque somos pobres. Se é vontade dele que nós venhamos ter o dom da prosperidade para abençoar vidas e a obra, ou se não é.
O que nós precisamos viver é um contentamento da parte de Deus, ter uma mente aberta para entender os propósitos de Deus. Agora, é claro que nós não podemos pensar só de forma negativa no mundo material, porque às vezes nós achamos que o crente triunfante, vitorioso e vencedor é só aquele que possui vastos recursos financeiros ou status sociais, e não é verdade. Mas todo crente tem que ser próspero e abençoado, também não é verdade, porque nem que seja por interesse, as pessoas seriam servas de Cristo. O que nós precisamos de entender é que Deus está nos dando a oportunidade de abrir a mente e entender que Ele quer uma relação direta entre nós e Ele. Nós poderíamos entender, irmãos, alguns textos da Bíblia, como o poder de influência da sombra de Pedro, como está também em Êxodo, capítulo 19, irmãos, um dos textos mais profundos que eu acho da Bíblia. Moisés, meu servo, eu falo com ele, face a face, boca a boca. Hoje nós estamos achando que as pessoas triunfam e vencem no mundo espiritual por ter um bom cargo, por ter uma boa vida financeira ou por ter saúde. Eu não encontrei na Bíblia nenhum dos profetas dizendo assim: olha, eu sou um profeta honrado e abençoado porque eu sou rico, eu sou um profeta abençoado porque eu sou chefe dos profetas, eu sou um profeta abençoado porque eu nem tenho enfermidade. Eu não encontrei isso na Bíblia, mas eu encontrei esses homens tendo agruras como eu e você tem, tendo dificuldades como eu e você tem, tendo dilemas e porquês e talvez como eu e você tem, mas homens que entenderam que estar no centro da vontade de Deus é a melhor coisa. Nada é melhor do que estar no centro da vontade de Deus. O profeta um dia estava em uma guerra torrencial e de repente o seu parceiro Geazi estava preocupado, dizendo: olha, nós vamos morrer, nós vamos perecer, olha o tanto de pessoas aí para nos pelejar contra nós, nós vamos perder, estamos sozinhos aqui. Aí o profeta, tranquilo, calmo, sereno, ele diz assim: Senhor, abra os olhos deste moço. Aquele moço abriu os olhos e viu miríades de anjos, e não precisava de miríades de anjos, porque só um anjo, só um, feriu 180 mil assírios. Eu disse de manhã e repito hoje à noite, Salmo 34, 7, os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e o livra. Mas não é para adorar o anjo, porque é para adorar o versículo 8, provai e vede que o Senhor é bom. Esse Senhor que é bom, Salmo 103, a sua benignidade dura para sempre. Deus é bom o tempo todo Deus é bom, Ele é bom o tempo todo, Ele é bom perenemente, perpetuamente. Você está aqui existindo e se movendo porque Deus é bom, a presença dEle é na tua vida. Pastor, eu não estou sentindo nada, mas você está respirando um ar que Ele te dá, o teu coração está bombardeando sangue para o corpo todo. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Os teus rins estão filtrando esse sangue porque Deus é bom. É Deus que é bom na tua vida. É oportunidade de abrir a mente e entender que a bondade de Deus não está na riqueza, não está no status social, não está no prazer desta vida. Paulo escreve 1 Coríntios 15, 19: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A minha esperança não está em ser rico, a minha esperança não está em não ser saudável o tempo todo. Eu quero ser saudável e não ter enfermidade. A minha esperança está no Senhor que fez os céus e a terra. Eu não estou com medo das adversidades desta vida, como diz o salmista no Salmos 27, o Senhor está comigo, a que temerei? De que me recearei? O Senhor quer abençoar aqueles que entendem o que diz o salmista no Salmos 19, quando ele diz: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Porque quando as minhas bocas tiver palavras agradáveis e o meu coração meditar nas coisas que são do Senhor, Salmo 145, 20, o Senhor guarda aqueles que o amam. Se você ama ao Senhor, você é guardado, protegido por Ele. E nós estamos aqui hoje numa oportunidade indescritível de dizer: Deus, eu quero ouvir a tua voz, eu quero falar para você que eu sou fraco, pecador e miserável, e careço de ti, e preciso de uma mente aberta para que a clarividência do Espírito Santo me conduza aos passos firmes que resplandece a tua glória sobre a minha vida. Aleluia. Coloque-se em pé, por gentileza. Oh, aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Aleluia. Eu vou aproveitar para abrir os meus ouvidos, para abrir a minha boca, abrir a minha mente e ser conduzido pelo Deus Todo-Poderoso.
Nós estamos aqui hoje com a oportunidade indescritível para dizer o quanto carecemos do Senhor. Eu não vou perder essa oportunidade. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora, que é abrir os seus ouvidos e ouvir a voz de Deus dizendo eu te amo, ou então a voz de Deus dizendo repara o altar, conserta o seu casamento, conserta a sua vida espiritual, conserta os seus negócios. Ande na minha presença e ser perfeito, que eu vou te abençoar, e através de ti eu farei uma grande nação. Irmãos, preste atenção, um homem chamado Abrão, era um homem que andava em retidão. Se não fosse, Deus não havia chamado. Quem estuda história sabe, ele pegou em Ur dos Caldeus, perto da Mesopotâmia, primeira história de civilização na existência humana. Ele chama um homem e fala assim, olha só, sai da tua terra e da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. Este homem que Deus chamou, que tinha relação com ele, no capítulo 17, ele diz, anda na minha presença e ser perfeito, porque através de ti eu abençoarei as famílias, do original hebraico, as nações da terra, através da sua vida. O que Deus está dizendo para mim e para você aqui hoje, anda na minha presença, eu vou te abençoar e vidas serão abençoadas através de ti. Sabe qual que é o problema? Você quer ser abençoado sozinho e anda do seu jeito, vive da sua maneira, pensa que é da sua forma. Ei, não é do seu jeito, não é da sua forma, é da forma do Deus Todo-Poderoso. Deus, o Senhor podia abrir a porta e eu ganhar muito dinheiro, eu podia passar num concurso, a minha loja podia vender muito, podia, mas Deus quer fazer diferente. Ele não vai tirar a água do riacho, Ele vai tirar a água da rocha, para que o milagre seja maior. Então abra a tua mente e entenda, não é do teu jeito, é do jeito dele. Vamos adorar a Deus. Oh, Shahariane Kelvia Forbe, Helve, Fai, Wende Kelvia Sander, Anemiande Nanahai. Aleluia, aleluia, aleluia. É uma oportunidade de dar glória a Deus, aleluia, renovar a fé, a esperança, de reconciliar com Jesus, de aceitá-lo como Senhor. A oportunidade está aberta. Se alguém quer aceitar Jesus, levante uma de suas mãos, venha aqui à frente, confesse Jesus publicamente. Eu já aceitei Jesus como Salvador, Ele é de fato, direito e verdade. Agora, como dono da sua vida, você vai seguir a inerrante palavra de Deus. Não é o pastor que vai te ensinar, não é as dogmáticas da igreja, é a inerrante palavra de Deus que deve ser praticada, porque é ela que nos conduz a ter vida e vida abundante. Porque esta palavra, na formalidade, é Deus nos dando o aspecto moral de vida, e internalizado no coração é Cristo em nós, esperança da glória. Vamos louvar ao Senhor com muita alegria. Se alguém quer aceitar Jesus ou reconciliar, a oportunidade está aberta.